Queridos amigos dessa rede social, quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Venho nesse momento aqui, juntamente com vocês, compartilhar um pensamento, uma reflexão da Palavra de Deus. A nossa querida e amada Palavra de Deus. Meus queridos, vivemos um momento ímpar da nossa humanidade, pelo menos na nossa geração. Momento este em que estamos enfrentando um caos mundial, estamos no momento de nos recolhermos, quarentena, um momento de enfrentamento de uma crise que ataca todos os governos de diversas nações e que nos levou a termos um tempo diferente de reflexão sobre as nossas vidas. Me deparando com esse tempo, olhei para a Bíblia Sagrada e encontrei um texto que nos narra, tem uma narrativa da história do rei Josafá. O rei Josafá foi um rei bom, que andou nos caminhos do Senhor, diz a palavra. O rei Josafá se encontrou com a sua nação, a qual ele comandava, a nação do reino de Judá, onde tinha como capital à época a cidade de Jerusalém. Se juntaram dois povos, os moabitas e os amonitas, inimigos da nação de Israel, inimigos da nação de Judá, e mais alguns homens de um outro povo se juntaram para virem e pelejarem um plano estratégico militar de destruir a cidade de Judá. Era uma crise instaurada, um momento instaurado, de muita dificuldade, pois a morte estava à frente de toda a nação de Judá. O perigo era eminente. No versículo 12 do capítulo 20 de 2 Crônicas, nós vimos ali uma expressão de uma oração diante de Deus por parte da liderança maior daquela nação, o rei Josafá. Eu vou ler apenas a parte B do versículo, ao qual nos diz assim: Deus, a oração de Josafá, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fitos, se voltaram para ti. Deus, nós não soubemos o que fazer. A primeira afirmativa. E a segunda, a continuidade da sua oração. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Nós vimos aqui, meus queridos, um cenário de crise, onde o rei Josafá, com toda a sua nação, além de estar em perigo, o seu exército era em menor número, porque viria contra ele uma grande multidão, muito mais armada, muito mais preparada para a guerra, do que o povo de Israel, que era um povo mais simples, camponês, que sabia e era experimentado em batalhas, mas não tinham preparo como tinha esses dois povos, os moabitas e os amonitas. Josafá se encontrava nesta dificuldade, mas por ele ser um homem temente a Deus, que andava nos caminhos do Senhor, segundo andou também o seu pai, ele se prostra diante de Deus. Ele levanta uma grande convocação para toda a nação e faz ali um culto de jejum, consagração e oração ao nosso Deus. Ele se põe a buscar em Deus a saída para o seu problema. Josafá sentiu medo. O medo, ele está à nossa volta. Eu saí na rua ontem, tive que fazer cumprir com alguns compromissos, e na rua eu vi as pessoas com
cara de espanto, expressão de espanto. E aquela expressão das pessoas de temor, de medo, ela passa, nos contagia de uma para outra. E nós ficamos olhando, contemplando, e parece que o medo, ele está acima ainda do poder do inimigo invisível que hoje enfrentamos, o coronavírus. O medo, ele nos causa perturbação. A psicologia diz angústia diante de um fato, de uma situação, um risco, uma ameaça, seja de origem real ou seja de origem imaginária. O medo é isto. Josafá sentiu medo, o perigo era iminente. Ele mediu a sua força diante do povo que queria lhe atacar e sentiu, naquele momento, insegurança, muita insegurança, porque ele não tinha como vencê-los. Mas Josafá, ele reconheceu diante de Deus, diante daquela situação, a sua fragilidade e se pôs a buscar a Deus, porque ele não sabia o que fazer. E ali nós lemos o versículo, Senhor, nós não sabemos o que fazer. E esta pergunta, ela nos paira no ar nos dias de hoje. As autoridades, algumas delas dizem, nós não sabemos o que fazer direito. Por isto que há tanto conflito, divergência de ideias, de opiniões, de ações, né? Por quê? Porque os governos, eles não sabem que ação tomar diante do risco eminente que está causando tanta insegurança em nosso meio hoje. Não é verdade? Mas Josafá não sabia o que fazer, mas ele fez aquilo que era mais excelente. Mas por quê? Como assim ele fez o que era mais excelente se ele não sabia o que fazer? Diante de toda aquela crise, de todo aquele perigo, ele tomou uma decisão em buscar no Senhor, o nosso Deus, toda a proteção, toda a segurança e deu e colocou aos pés do Senhor todo o cuidado da sua vida como autoridade e em consequência de toda a sua nação ao qual estava sob o seu cuidado. E diante de Deus ele foi o mais sincero possível, e nós temos que ser sinceros com Deus. Diante de Deus ele abriu o seu coração e disse: Senhor, nós não soubemos o que fazer, mas nossos olhos estão em Ti, que fez céus, que fez terra, e principalmente para este momento, que tem todo o poder. E adorou ao Senhor. Adorou ao Senhor na beleza da sua santidade. Havia algo que angustiava Josafá, que amedrontava Josafá, que inquietava o coração de Josafá. Mas este algo, ele compartilhou com Deus, apresentou a Deus e se mostrou dependente do Senhor. Por que isto? Porque Deus se importa com a nossa situação. Ah, mas está tudo acontecendo neste mundo. Como assim Deus se importa? Deus se importa. Ele ama a tua e a minha alma. Ele quer cuidar de nós nos mínimos detalhes. Não convém a nós questionar o porquê que Deus permitiu o coronavírus. O certo é que ele está aí assolando e amedrontando
as nações. Assim como um dia o gigante filisteu se levantou contra Israel e por 40 dias, 40 noites, ele afrontava em palavras e medo e causava medo na nação, em todos os soldados, e ninguém se levantava para enfrentá-lo. Mas um dia Deus encheu de coragem um moço, um menino, mais moço da casa, e ele foi lá e enfrentou o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. O que quero deixar para a nossa reflexão, Josafá, quando ele estava ali clamando, buscando a Deus e se colocou na presença do Senhor, Josafá ouviu se levantar no meio do seu povo um profeta que disse uma palavra, uma das frases mais impactantes da Bíblia Sagrada. Deus disse ao rei: Josafá, Josafá, esta peleja não é vossa, mas esta peleja é do Senhor, o vosso Deus. O que aconteceu no final de tudo isto? Deus simplesmente mandou que a nação louvasse e o adorasse. E enquanto eles louvavam e adoravam, os inimigos que estavam prontos para batalhar ficaram confundidos, lutaram entre eles mesmos, se mataram entre eles mesmos, e Josafá não precisou derramar uma gota de sangue. E ainda ficou com a herança, com os pertences, com tudo aquilo que as nações que estavam ali mortas diante de Deus deixaram para que Josafá pudesse desfrutar. Meu querido, minha querida irmã, amigo e amiga, o ponto final de um homem, aonde acabam as forças, aonde acaba a inteligência, aonde acaba a moral, aonde acaba toda a estrutura de um homem, neste ponto aí é a oportunidade de Deus de agir em tua vida. Quando tu dizes, eu não posso mais vencer, eu não tenho mais força, eu tenho medo, aí é a hora do protagonismo de Deus. Deus, Ele tem bênçãos para a tua vida. Se coloca na presença do Senhor, ore a Deus, se humilhe diante dele, não é feio se humilhar. Se humilhar que a Bíblia nos fala é nos colocar as nossas fragilidades e as nossas limitações abertas diante de Deus. E dizer que nós, de nós mesmos, não temos muita coisa. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Nós não temos, mas Ele tem. Nós não somos poderosos, mas Ele o é. Confia a tua vida, confia a vida da tua família aos cuidados de Deus. E Ele cuidará de vós.